Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou fazer para vocês esse delicioso chineque com farofa. É uma receita fácil, acompanhe o vídeo até o final para não perder nenhum detalhe. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Vamos ao vídeo de hoje? Então vamos dar início à nossa receita de hoje, chineque. Chineque ele é um pãozinho doce, delicioso e ele não é difícil de fazer, tá? Ele é fácil de fazer e fica bem gostoso. Para início, eu tenho aqui na minha bacia 400 gramas de trigo. Se usa em torno de 500, mas eu coloquei 400 aqui e as outras 100 gramas eu vou usando para dar o ponto até desgrudar da mão. Então, aqui está o meu trigo. Eu vou colocar 5 colheres de sopa de açúcar. Colheres de sopa de açúcar, 1 colher de sopa de fermento biológico seco, instantâneo, tá? Ó. Vou dar uma mexida aqui, ó, do meu fermento e açúcar aqui junto com o meu trigo. Eu tenho aqui 100 ml de leite, tá? Esse leite aqui eu vou colocar ele no fogo para ficar morno, tá? Então, eu vou fazer da seguinte maneira. Desculpa, acho que eu falei 100 ml, não, é 200 ml de leite que eu tenho aqui, tá? Então, eu vou colocar 200 ml de leite para aquecer. Eu preciso dele morno, não quente, morno. E para facilitar, eu tenho aqui 2 colheres de sopa de manteiga, que eu vou levar no fogo junto com o leite para mornar, porque aí a minha manteiga já vai derreter e vai ficar mais fácil de eu trabalhar com ela. Então, é morno, tá? Não deixa passar disso, não deixa muito quente, é morno. Enquanto o leite tá no fogo para mornar, eu já coloquei aqui, então, o trigo, o fermento, que eu vou fazer. Vou colocar 1 colher chá de sal, não muito cheia, tá? Vou colocar noz moscada, uma pitada de noz moscada, eu vou ralar ela aqui na hora, tá? A noz moscada, pra quem já comeu, quem come chineque gosta, quando você tá comendo chineque, você sente um aroma, assim, diferente, um cheirinho, assim, muito bom, que é a noz moscada que dá, tá, gente? Então, vamos colocar a noz moscada aqui, ó, uma pitada. Coloquei a noz moscada, uma pitada de noz moscada, que é a noz moscada que dá aquele cheirinho característico do chineque. E aqui eu tenho 2 gemas, eu uso somente as gemas, tá? Vou misturar um pouco aqui, porque daí eu vou vir com o meu leite morno. Eu não quero que a minha gema fique cozida, né? Misturei, agora vamos ao leite. Não se preocupe, porque mesmo no leite morno, a nossa manteiga vai amolecer e derreter, ó. Tá vendo? Meu leite só tá morno, mesmo assim a minha manteiga derreteu. E agora vamos misturar isso aqui tudo até desgrudar das mãos. Primeiro eu começo mexendo com a colher mesmo, aí depois a gente tem que colocar a mão na massa, não tem jeito. Vou acrescentar mais um pouco de trigo aqui, ó. Vou mexer ainda mais um pouco com a colher, enquanto ela tá no ponto que eu consigo mexer com a colher.
Quando ela tá bem mole assim, eu prefiro mexer com a colher. Depois eu coloco a mão. Quem quiser já colocar a mão desde esse ponto aqui, pode ficar à vontade, não tem problema. Mais farinhas. Farinha. Agora é hora de colocar a mão. A mão na massa, literalmente, até que ele atinja o ponto que desgrude da mão. Tô abrindo aqui, colocando o trigo embaixo também, ó. E agora, eu vou mexer com a minha mão na massa até que ela desgrude totalmente, que ela fique uma massa macia e desgrude da mão. Ela já está dando forma. Ele ainda tá grudando um pouco, ainda preciso de mais um pouco de trigo. A partir desse momento, vai colocando o trigo aos poucos, tá? Pra ela não ficar muito firme. É o ponto dela desgrudar das mãos. Soltar o que tá em volta aqui da minha bacia, ó. Pra agregar tudo. Ó, pode ver que a massa já está quase dando ponto. Quem preferir soltar a massa na mesa ou numa bancada para amassar, para sovar também não tem problema, tá? Isso fica a critério de vocês. Como é pouquinha massa, eu gosto de trabalhar ela na bacia mesmo, ó. Porque ela tem espaço para trabalhar. Se fosse uma massa maior, né? Aí eu até tiraria, mas assim, essa massa aqui, ela vai, vocês vão perceber na hora de eu montar, ela vai render 8 chinelos, tá? Mais um pouquinho de trigo ainda, que ela ainda está meia molinha. Quase chegando ao ponto desejado. Ó, a minha massa já atingiu o ponto, pode ver, ó, ela não gruda mais na mão, ó. O melhor jeito de saber se pega um pedaço de massa, ó, faz uma bolinha, ó, mexe no dedo e ela não gruda na mão. O que eu fiz? Eu tava amassando desse lado, eu vou virar minha massa ao contrário, vou cobrir ela com pano e vou deixar ela crescer por 1h30, tá? É entre 1 hora e 1h30. Como aqui na minha região tá bem frio, eu vou deixar 1h30, tá? Ele crescer. Eu coloco dentro do meu forno, tá? Forno desligado, que é um lugar que não pega corrente de ar e não entra frio. Então, vocês podem pôr, se tiver calor, pode deixar em cima da mesa, mas é bom deixar num lugar que não pegue corrente de ar, tá? Que seja mais quente. Então, eu costumo deixar o meu dentro do forno. Vocês podem fazer como vocês preferirem.
Então, vamos aguardar, depois nós voltamos para modelar os nossos chineques. Depois de 1h30 de descanso, né, crescendo, meu chineque tá aqui, pronto a primeira etapa. O que eu vou fazer agora? Vou tirar e vou repartir a massa para modelar os meus chineques, tá? Vou dar uma nova amassada aqui, a minha mesa já tá higienizada. Essa massa, ela não tá grudando, ó. Eu consigo trabalhar com ela sem polvilhar trigo na minha mesa, tá vendo, ó? Então, eu tenho aqui, ó, fiz uma massa redonda, eu vou dividir ela em 4 partes primeiro, porque essa massa, ela rende exatamente 8 chinequinhos. Então, ó, pra ficar mais ou menos a mesma porção, ó, dividir em 2, 4, daí cada uma delas eu divido novamente, ó. E agora eu vou dividir novamente, ó. E vou separando as minhas partinhas. Eu faço isso porque é para ficar mais ou menos o mesmo tamanho, tá? O que eu vou fazer agora? Vou pegar cada uma dessas partes e vou bolear, como a gente chama, na mão, ó. Eu coloco ela na mão, coloco o meu dedo assim na mesa, ó, e vou girando e modelando elas, que é pra ela ficar bem bonitinho. Vai fazendo isso, que é uma forma de você deixar ela bem redondinha, ó. Tá vendo? Ela ficou uma bolinha. Assim é uma maneira de você deixar ela bem. Agora, eu vou fazer um pequeno rolinho. Tá vendo? Eu fiz uma bolinha e agora eu abro essa bolinha num pequeno rolinho. Tá. A partir daqui, existem 2 maneiras de você fazer. Você pode abrir isso daqui com a mão, assim, ó. Bem aberto, e daí enrolar ele assim, ó. Você pode fazer dessa maneira, e enrolar ele assim, e pôr com essa parte na forma untada pra baixo, tá? Mas eu prefiro fazer isso e abrir ele com rolo pra abrir mais. No rolo eu consigo deixar a massa mais fina pra depois enrolar. É a maneira como eu prefiro fazer. Bolhei de novo, ó. Isso aqui é questão de prática. Você começa a fazer, no começo você não vai ter muita facilidade, mas depois ele fica bem fácil de fazer, tá? Ó. Bolinha. É só pra que eles fiquem mais ou menos todos do mesmo tamanho. Aí, agora, eu vou pegar o meu rolo e vou delicadamente abrindo ele. Como eu falei, com o rolo eu deixo ele mais fino, e aí depois eu começo a enrolar. Tá vendo? A massa, ela fica bem boa de trabalhar, ela não gruda na mesa, ó, eu consigo, tá vendo? Ela levanta normalmente. No começo ele fica um pouco mais difícil, mas depois ele vai se ajeitando, olha só. Abre bem. Tá vendo, ó? Não tá grudando. Abriu. Agora eu vou fazer novamente o rolinho, ó. Fez assim. Vou colocar ele na forma untada com óleo, tá? Essa parte aqui, que tá a emenda dele, ó,
eu deixo ela pra baixo. Ó. E assim eu vou fazer com todos eles. Modelei os meus 8 chineques, coloquei na forma, como eu já disse, a minha forma tá untada. Agora eu vou cobrir novamente e vou deixar ele crescer por 30 minutos. Então, vamos aguardar 30 minutos. Eu deixei o meu chineque crescer por meia hora. Agora, eu vou pegar uma faca e vou fazer um corte nele de leve. Dessa maneira aqui, ó, em todos eles. Só um cortinho, ó. Bem de leve, pra ele não desmontar, ó. Que esse corte aqui, eu vou fazer um chineque de farofa, esse corte aqui no meio dele vai ajudar com que a farofa fique presa, tá? Fique parada em cima, ó. Agora, eu vou cobrir novamente e vou deixar mais meia hora, tá? Enquanto o meu chineque tá dando a última crescida, nós vamos preparar a farofa. Para fazer a farofa, eu vou utilizar 2 colheres de sopa de trigo, 3 de açúcar, canela em pó a gosto, vou dar uma misturadinha de leve. E vou acrescentar aqui 1 colher sobremesa de margarina. E aí, vou misturar tudo isso daqui. Ó, pra misturar isso aqui, fazer minha farofinha, com a própria colher, ó, eu vou misturando, ó, pressionando pro fundo, ó, a margarina com o trigo, o açúcar, né? E ele vai fazer a minha farofa. Ó, vejo que ele já está fazendo uma farofinha. Ó, e aqui está a farofa pronta. Esse é o ponto da farofa. Se passaram 30 minutos, agora eu vou colocar a farofa no meu chineque e aí eu vou colocá-lo para assar, tá? Enquanto eu vou fazer isso aqui, eu já liguei o meu forno, tá? Para ele aquecendo, forno pré-aquecido, 180 graus, tá? Eu vou assar ele por mais ou menos 30 minutos, 30 a 35 minutos, depende de cada forno. Para colocar a farofa em cima do meu chineque, eu tenho aqui uma gema de ovo, só gema, 2 colheres de sopa de leite. Vou misturar e vou passar em cima daí do meu chineque para a farofa poder grudar, tá? Esses tempos que eu dou para vocês de crescimento, do começo 1 hora,
essas meia hora, ele funciona assim, você pode passar um pouquinho, não tem problema, tá? Se passar um pouco de 1h30 de crescimento, se passar um pouco da meia hora aqui, não pode ser menos, tá? Não precisa ser esse tempo exato. Se passar um pouco, não tem problema. Só não pode ser menos do que esse tempo que eu forneci pra vocês. Ó, misturei. E agora eu vou passar em cima do meu chineque pra poder grudar a farofinha, tá? Passa bem em cima de todos eles. E aí, depois a gente coloca a farofa. E agora vamos colocar a farofinha em cima. Você pode observar cair um pouco na forma, não tem problema. Vocês vão acomodando ela aqui, ó, como vocês preferirem. Vou fazer isso em todos eles e daí vou pôr pra assar. Ó, coloquei a farofa em todos eles. E agora eu vou levar pro forno pra assar. Meu forno já tá aquecido, né? Forno, como eu falei, forno pré-aquecido, 180 graus, 35 minutos. Você vai olhar pela cor dele, quando ele tiver douradinho, tá na hora de tirar, tá? Aqui está. Depois de 30 minutos eu tirei o meu chineque do forno. Agora eu vou deixar ele dar uma esfriada e aí vou tirar da forma. Pronto, pessoal, tirei meu chineque da forma, coloquei aqui, como eu disse pra vocês, quando eu comecei a fazer a receita, ela rende 8 chineques. E terminamos a receita de hoje. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o resultado. Olha, ele fica bem macio, ó. Olha só. Aqui está o nosso chineque. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Clique no joinha assim vocês não perdem a receita. Agradeço pelo seu prestígio e colaboração. Se puderem, compartilhe para ajudar na divulgação. Obrigada e até o próximo vídeo.